Uma entrevista saudável para você. Edson, pode vir. Ok. Olha só, Edson Gomes. O currículo do Edson a gente tem que ter. Metade do programa. Era pra gente ter lido o primeiro bloco, pedindo permissão ao primeiro entrevistado. Mas vamos aí. No segundo bloco do nosso Por Falar em Saúde, temos o técnico e auxiliar de enfermagem, Edson Gomes. Ele vai trazer o tema a importância do técnico e auxiliar de enfermagem. Ele foi conselheiro regional do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba em 2 gestões e é articulador do coletivo Ana Nery de Enfermagem. Estamos aqui. Mas aí ele está aqui. Tem mais coisa. Tem mais coisa? Mais coisa ele vai falar aqui agora. Faz a Edson, pergunta aí. seja bem-vindo. Essa é sempre a nossa primeira pergunta aos nossos entrevistados aqui. E o próprio entrevistado responde para ele mesmo. Quem é Edson Gomes? Aproveita e fala um pouco aí da sua história. Isso. Um homem do seu tempo. Maravilha. Edson Gomes vem da periferia da cidade, tem 50 anos, casado, pai de 2 filhos, trabalha na Polícia Militar, é oficial da Polícia Militar, tem formação em Direito, formação em História, pós-graduação em Gestão Pública, pós-graduação em História da Paraíba, pós-graduação em História do Brasil, técnico de enfermagem, trabalhei 20 anos na Edson Ramalho, conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem e um apaixonado pela vida. Muito apaixonado, porque vida. Você vive falando que eu fiz muita coisa, mas olha, agora você achou, olha o Edson. É mesmo. Agora, porque aqui, todo mundo que vem aqui diz que me conhece de algum lugar que não é o mesmo, sabe, Edson? Eu acho que é mais ou menos você também. Mais ou menos não. É quando a gente tem muitas atividades, né? Aí conhece várias pessoas em vários lugares. Mas o entrevistado aqui é o Edson. Ô Edson, me diz uma coisa, para que o ouvinte fique inteirado. Qual a diferença do técnico e do auxiliar de enfermagem? Bom, a profissão de enfermagem ela é regulada pela Lei 7498. Então, Sim. é uma profissão diferenciada das demais. Só quem tinha alguma coisa parecida era contabilidade, porque contabilidade tinha um técnico de contabilidade, mas não tinha um auxiliar. Isso é decorrente de um processo histórico, né? Quando você tinha uma questão de você baratear a mão de obra no mercado. Então você colocava um enfermeiro, colocava uns 2 técnicos, colocava 5 auxiliares de enfermagem. Então quando você fazia o somatório desses valores pagos, você tinha uma quantia menor do que se botasse aí 10 enfermeiros. Você tinha 10 pessoas trabalhando, mas você tinha um enfermeiro que coordenava e que coordena e supervisiona as atividades, um técnico que fazia atividades com uma certa complexidade, e você tem um auxiliar de enfermagem que faz atividades, não somente aquelas chamadas atividades repetitivas, que, digamos assim, do ponto de vista técnico, são atividades que não carecem de uma capacidade mnemônica apurada. Então, a partir daí, você tem essas profissões. A diferença principal entre um e outro é que o técnico de enfermagem, ele realiza, digamos assim, que 90% de tudo que se faz na enfermagem, cerca de 90%. E que o auxiliar de enfermagem hoje, no máximo, realiza aí 20%, 25% das atividades. Tem atividade que ele não pode realizar porque o grau dele não permite a realizar essas atividades. Nos fale um pouco do coletivo Ana Nery de enfermagem. O coletivo Ana Nery de enfermagem é um grupo que nós estamos aí desenvolvendo. Esse grupo é um grupo que congrega enfermeiros, auxiliares e técnicos. Nós temos uma visão, digamos assim, uma visão mais politizada da profissão. A gente entende que a profissão ela precisa se desenvolver mais politicamente, desenvolver liderança para o mercado, e a partir disso nós criamos esse coletivo, e esse coletivo congrega esses profissionais. Nós fazemos algumas reuniões, nós conversamos, debatemos temas, às vezes inclusive temas polêmicos na enfermagem. Enfim, nós produzimos conhecimentos mais voltados ao conhecimento teórico, conhecimento político, conhecimento de liderança da enfermagem. Perfeito. Edson, e 20 de maio? 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. Foi anteontem. Por que 20 de maio? Pronto, perfeito. Nós temos 2 entidades, 2 grandes entidades, né? Uma, digamos assim, de forma oficial, que é responsável pela fiscalização e a criação
de Políticas da Enfermagem, que é o Conselho Federal de Enfermagem, do qual decorre aí as autarquias estaduais, que são os conselhos regionais de enfermagem. E você tem uma outra instituição, que é a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem. Aqui eu mando os parabéns para a doutora Lenilma, que nos acompanha. Um abraço aí para a Lenilma, que vai estar aqui na próxima quarta. Doutora Lenilma. Vai estar aqui na próxima quarta, Lenilma. Isso, que nos acompanha, que inclusive acabamos de fazer um trabalho em parceria com a doutora Lenilma. E mandar também um abraço para a doutora Renata, que também é a representante aqui na Paraíba. Quarta-feira também. Quarta-feira de enfermagem, e eu vou estar assistindo depois do nosso programa. Essas duas instituições, historicamente, a ABEM é mais antiga. A ABEM completa aí 90 anos, está completando 90 anos de existência. É no Brasil inteiro, tem seccionais nos Tem estados? seccionais em cada estado. A diferença entre um é que um regula a profissão, que é o Conselho Federal através dos conselhos regionais. Enquanto que a ABEM e as seccionais da ABEM, elas têm atividade mais de cunho científico e cultural. Aí a doutora Lenilma vai tratar com muita propriedade disso aqui, eu não me adentrar nisso, mas é de cunho científico e cultural. Realizar eventos como seminários, né, palestra, cursos, né? Então, as duas têm essa finalidade. A Semana de Enfermagem, ela foi criada, você só tinha o dia do enfermeiro, o dia do enfermeiro foi criado por volta ainda do governo Getúlio Vargas, que era o dia 12, e que se referia ao nascimento de Forrest Nightingale, que era representante geral da enfermagem. Nós temos um outro representante muito importante, que é Mary Seacole. Mary Seacole foi contemporânea de Forrest, e Mary Seacole morreu no dia 14 de maio. Então a gente também faz algumas citações, relembra o nome, que era uma jamaicana, que também lutou na Guerra da Crimeia. E nós temos o dia 20 de maio, que foi um dia dedicado aos auxiliares de técnica de enfermagem, que é referente ao aniversário de morte da Ana Nery. Ana Nery era uma baiana que foi para a Guerra do Paraguai, os filhos dela foram para a Guerra do Paraguai, ela terminou indo para a guerra, pedindo permissão ao imperador e lutar na Guerra do Paraguai, do meio para o fim do século XIX. E essas duas datas simbolizam, inicialmente, a Semana da Enfermagem, né, que foi criada de 12 a 20 de maio, como sendo os dois marcos. Um marco relacionado a Forrest e um marco relacionado ficou perfeito, né? Casou perfeitamente aí nesse intervalo, né? Semana. Originalmente, essa semana era uma semana defendida pela ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, como patrimônio seu, mas depois o Conselho Federal, a partir de 75, ele também começa a fazer a sua semana de enfermagem. Aí agregou, né? Agregou as entidades, né? É uma oportunidade de agregar as entidades, todas elas participarem de eventos, de dar visibilidade à enfermagem, dar visibilidade às técnicas de enfermagem. Esse ano, por exemplo, em conjunto com a ABEM, pela primeira vez nós conseguimos construir, junto com a ABEM Paraíba, a Seção Paraíba, inclusive na abertura no sábado, nós tivemos a presença da presidente doutora Rosa Godoy, a presidente da ABEM Nacional, que nos prestigiou na abertura do primeiro encontro paraibano de auxiliares de técnica de enfermagem. Aconteceu no auditório do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, no HU. E nós era uma demanda que nós quando tiver essas agendas, chama por falar em saúde, que a gente vai lá e faz um trabalho. E durante a semana nós tivemos eventos, nós fomos na abertura, você estava lá na abertura, na reitoria, nós tivemos na terça e na quarta-feira. E foi de forma integrada, a doutora Neilma vai falar disso, com certeza. A semana de enfermagem da ABEM foi uma semana integrada com escolas, tanto as escolas de formação superior como as escolas de nível técnico. E foi uma semana que foi muito proveitosa para o debate da enfermagem. E hoje, 20 agora, e o Edson tem muita propriedade, né, Jorge? Muito conhecimento. E o quadro real do profissional técnico e auxiliar de enfermagem hoje, como é que você avalia? Hoje a enfermagem, Sérgio e companheiro George, nós temos um quadro de dificuldades. Nós temos diversas demandas que precisam ser demandas atendidas para os profissionais, como, por exemplo, uma das demandas maiores é as 30 horas semanais. Diversas categorias da saúde já têm as 30 horas semanais, a enfermagem não tem as 30 horas semanais.
Em algumas cidades que têm 30 horas semanais, eu tenho recebido constantemente no coletivo Ananelli, quando estava no conselho também, eu recebi reclamações, que para o enfermeiro se cumpria as 30 horas, mas para os técnicos de enfermagem terminava não cumprindo as 30 horas, e ele trabalhava trabalhando 40 horas semanais. João Pessoa é um exemplo disso nas unidades básicas, tem acontecido isso, eu tenho recebido reclamações, tenho tentado fazer gestão junto a secretário, junto a diretor, a gerente do distrito, para tentar resolver o problema, mas você não tem força suficiente para resolver o problema. Mas isso não impede da gente, por exemplo, falar e reclamar. Certo. Então, uma das demandas é a questão da carga horária. Uma outra demanda são as questões salariais. Os enfermeiros têm o sindicato dos enfermeiros, Mil Carrego, inclusive já teve no programa aqui, tenho certeza que vai voltar outras vezes. A Mil Carrego tem trabalhado muito na defesa da manutenção de um salário digno para os enfermeiros do estado da Paraíba, e quando o sindicato foi criado, não criaram um sindicato de profissionais de enfermagem, mas criaram tão somente um sindicato de enfermeiros, deixaram técnicos e auxiliares de enfermagem, sem liderança, sem ter um sindicato onde pudesse buscar e defender as suas lutas. O que ocorreu é que hoje tem um sindicato dos enfermeiros e que tem efetivado em alguns lugares, tem tido bons resultados na Unimed, nesse hospital novo, Santa Teresa, Nossa Senhora das Neves? Nossa Senhora das Neves, né? Em outros hospitais tem feito, de fato, acordos coletivos importantes para a categoria. Próprios técnicos auxiliares de enfermagem vão desprovidos disso. Nós não tínhamos até 2013, 2014 uma voz atuante. A gente começou a dar visibilidade aos técnicos de enfermagem, começamos a brigar, ora não somos bem compreendidos dentro do processo, ora a gente termina arrumando alguns inimigos, depois a gente termina refazendo outros amigos. É o processo natural, esse processo natural que a gente chama de dialética. Isso é a dialética da luta. Isso não é diferente. Então, que tem uma pessoa aqui no programa que vive isso na pele com os farmacêuticos. Com farmacêuticos, a gente é prova disso. Sérgio trabalhou num sindicato. Trabalho. Ainda é, né? Ainda estou lá e sei que é dessa forma. É uma construção. Negociar é difícil. Exatamente o que você falou aí. Negociar é isso. A gente consegue Então, alguns amigos e outros não. Nós temos essas lutas, temos perdido os amigos nessa caminhada, temos ganhado outros amigos. Tem amigos que ficam mais azedos, nós vamos tentar botar açúcar para os amigos que ficam azedos, para ver se eles adoçam, diminuir a acidez. Mas a luta é isso. Nós não podemos abaixar a cabeça e achar que se deve passar por cima de técnico auxiliar de enfermagem como um rolo compressor, passa por cima da pavimentação. Então hoje a gente já tem coletivo Ananelli, eu mando um abraço aqui para Fábio Pérez também, eu acho que seria alguém que vocês poderiam colocar na pauta de vocês, o Fábio Pérez, que é conselheiro também de nível médio e que hoje representa a Associação, acho que é isso, Associação Metropolitana de Servidores Públicos, que inclusive agora no dia 28 está fazendo um movimento bonito de defesa da categoria, sobretudo da categoria de profissionais de saúde no município de João Pessoa. Então é uma pessoa que tem para contribuir com essa luta. Essa luta não é a luta do Edson, não é a luta da Ana, não é a luta dos outros colegas que nós encontramos durante nossas vidas, mas é a luta de todos, é a luta da categoria. Uma categoria que tem em torno de 27 mil profissionais hoje na Paraíba. Nós somos técnicos auxiliares de enfermagem com a inscrição no conselho, se a gente for contar essa inscrição, nós chegamos a 35 mil. Com a inscrição no conselho, nós somos mais de 27 mil profissionais. E a demanda de mercado? A demanda de mercado, nós temos se a gente pegar, a gente tem uma demanda de mercado que não tem vaga no mercado para todo mundo, que barateia a mão de obra, porque você cria aquilo que Marx chamava de exército de reserva, você tem muita gente na fila aguardando a empregabilidade, então isso faz a baixa do salário. Nós defendemos uma campanha salarial a partir do coletivo Ananelli, fazendo card, divulgando nos grupos de WhatsApp, divulgando nas redes sociais, Facebook e Instagram. Nós divulgamos e defendemos o salário de R$ 1.400. E aí alguns colegas, mas R$ 1.400, mas a Paraíba, 90% da Paraíba, técnico auxiliar de enfermagem, ganha no máximo R$ 998 e com desconto fica menos do que isso.
Tem gente ganhando bolsa de R$600 por aí, nas instituições trabalhando. Edson, essa, digamos, pulverização de escolas de técnicos de enfermagem por aí, pensei nisso. você acha salutar, prejudicial? Qual a tua visão sobre esse fato de que tem uma escola de enfermagem em cada esquina, seja de técnico, seja de auxiliar? Nós tivemos nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, um aumento muito grande a tentativa de formar profissionais. Sim. Se reclama que a gente vê hoje, é uma discussão corriqueira, que o mercado não está preparado, não tem profissionais preparados. Né? Fulano não tem qualificação. Não tem qualificação, a gente sabe que, na verdade, hoje um dos profissionais mais qualificados para atuar são os profissionais de enfermagem. Eu duvido que tenha um profissional de enfermagem que ele não tenha no mínimo 5 cursos. Se você pegar um técnico de enfermagem que tem a menor quantidade de formação, eu, por exemplo, que tenho a menor quantidade de formação na enfermagem, eu tenho uns 3 ou 4 cursos só na área de enfermagem. Um de UTI, eu estava aqui. Estava em manejo com bom, aperfeiçoamento aqui, aperfeiçoamento aqui. Então, assim, no mínimo. Atualização, né? São profissionais atualizados. Então, é uma mão de obra qualificada, uma mão de obra muito qualificada, e que termina, às vezes eu me pergunto, né? Como você qualifica tanto alguém para pagar tão pouco? Qualificação, se depois ele nem é contratado pelas suas qualificações. Porque fica aquela, eu terminei meu curso, e agora? Então você tem um profissional que investe muito em qualificação e termina muitas vezes os contratos, e muitos dos contratos, os milhares de contratos, eu diria que 70% a 80% dos contratos são os chamados contratos de gaveta ou contratos precários, são contratos feitos por relações de amizades. É o famoso de boca. De boca, entendeu? Eu conheço fulano, então dá para arrumar uma vaga para fulano, você bota fulano lá no hospital, ele trabalha ali para trabalhar 3 meses, né? Então, já isso. Tem gente que eu tive recentemente fazendo visita no determinado hospital de uma pessoa e conversando com alguns profissionais de média, está há 1 ano no hospital sem ser contratado. Fazendo serviço voluntário. A famosa precarização. Né? Fazendo serviço voluntário há 1 ano. É pior do que a precarização. Trabalho escravo mesmo, então. Pior do que a precarização. Ele paga para trabalhar, porque ele gasta para ir, bota o seu tempo lá, na perspectiva de que ele está adquirindo. Aí a propaganda é você aqui trabalhando conosco, no trabalho voluntário, você está adquirindo experiência. Mas você acha que isso é resultado da quantidade do mercado ter inchado, aí as pessoas estão valorizando, não existe uma valorização de alguns profissionais? Tem uma parcela. Estou explanando os motivos. Desse nível digamos assim, desse aumento de escolaridade no mercado. Eu sou de um tempo que tinha 2 escolas de enfermagem. A escola Santa Emília de Rodar, tá certo? E tinha a escola técnica da Universidade Federal da Paraíba. Eu lembro. Hoje você tem, em cada município você tem uma escola, basicamente, os grandes municípios, você contar Mongaguape, Cabedelo, né, os grandes municípios aqui da área metropolitana, você tem escolas. Existem incentivos, né, das políticas, né, também. Na Paraíba, Edson, deve ter mais de 30, né? 30? Eu acho que deve ter mais. Tem mais. Mais de 100. Existe estímulo do governo federal. Assim, cada governo dos Então, hoje o profissional de enfermagem de nível médio é o profissional que assim, mais enfrenta o problema no mercado. Primeiro porque, por exemplo, já começaram a criar uma outra categoria aí que me preocupa muito, que é o técnico auxiliar de saúde, que nem é técnico de enfermagem, nem é auxiliar de enfermagem, não vai estar subordinado a conselho nenhum. Bolar no meio de campo. E já tem escola formando nesse aspecto. É novidade. Tem escola formando nesse aspecto. Você pode fazer uma pesquisa no Google depois e você vai encontrar o técnico auxiliar de saúde. Por que isso? Porque com a demanda dos conselhos exigir que você tenha um técnico de enfermagem e você tem um enfermeiro para fiscalizar o serviço desse técnico, você cria 2 problemas. O primeiro, de um lado, você, em vez de você contratar um técnico e um enfermeiro, você contrata um enfermeiro. Isso. Você contrata só um enfermeiro. Você tem uma demanda alta de enfermeiros hoje também, você tem um monte de escola formando enfermeiros, de faculdades e universidades. Você tem um contingente no mercado alto, que acontece, você barateia a mão de obra,
tem enfermeiro sendo contratado por R$ 1.200. Tem enfermeiro sendo contratado por R$ 1.000. Certo. Aí você pega esse enfermeiro e bota ele para fazer a atividade do técnico. Porque tem uma lógica que diz que o enfermeiro realiza todas as atividades de enfermagem. Se ele realiza todas as atividades de enfermagem, não há uma reserva de mercado para o técnico de enfermagem. Do contrário, há uma reserva de mercado para o enfermeiro. Ou seja, o técnico de enfermagem não pode realizar suas atividades se não for sob a supervisão. Raciocínio inteligente. Entendeu? Então isso cria a precarização, inclusive um trabalho que nós fizemos e apresentamos, escrevemos e apresentamos com os colegas, cria uma precarização do mercado de trabalho para o técnico de enfermagem. Você tem perda de salário, perda de posto de trabalho e a substituição do técnico pelo enfermeiro. Isso é um problema recorrente já. Inclusive com a justiça reconhecendo através de sentença que o enfermeiro que faz concurso para técnico de enfermagem, mesmo não tendo inscrição no Conselho de Enfermagem como técnico, ele assume a função. Nós temos casos, inclusive na Escola Técnica, tem o Tribunal de Justiça, casos que a justiça deu causa-ganho para o enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem hoje é um profissional extremamente bombardeado, de um lado pelas feições perversas do mercado de trabalho que bombardeia ele, de outro lado pela precarização. Existe um movimento para os técnicos judiciários, principalmente o Judiciário Federal, um movimento voltado, Sérgio Edson, para o NSJA, que chama o nível superior, para os técnicos. Há também uma tendência entre os técnicos de enfermagem nesse sentido? Olha, existia um projeto de lei nesse aspecto há muito tempo. Hoje não se conversa mais isso. Eu tenho conversado com um deputado federal de nosso ciclo de conhecimento e a gente está, digamos assim, caminhando para construir e representar um projeto de lei nesse aspecto. Em que aspecto? Porque na medida que você tem... O COFEM fez uma excelente pesquisa, uma extraordinária pesquisa, que foi a pesquisa Perfil da Enfermagem. Sim. A pesquisa Perfil da Enfermagem demonstrou, por exemplo... Que ano foi? Isso em 2013, 2014, ela está concluída e apresentada para toda a comunidade. Embora ela tenha sido subutilizada, os seus dados, mas ela é de fundamental importância para vários pesquisadores. A pesquisa dessa é importante, a divulgação. Importantíssimo. Por exemplo, eu mesmo trabalhei uma parte dessa pesquisa, que foi a questão da relação de raça. Né? Nós temos um processo digamos assim, onde predomina as pessoas de cor na enfermagem. Né? Nós temos a maioria da enfermagem é feita por mulheres, eu digo maioria na casa dos 70%. A maioria são das áreas periféricas, com baixa renda. A maioria são de cor escura. E aí você vai dando, essa pesquisa nos permitiu ter um olhar para isso. Mas isso encontra resistência. A gente não gosta de discutir a questão de gênero na enfermagem. Tem gente que não gosta de discutir a questão de cor na enfermagem. Para que todo mundo é igual? Porque na verdade nós temos no Brasil o simulacro da brancura. Todos nós somos iguais. Todos são iguais, é tudo igual. Mas na hora do vamos ver, os empregos menores ficam para os mais brancos. Os melhores salários são para os mais brancos. Não discute, mas você não pode fugir. Não pode fugir dessa realidade. Porque envolve uma categoria importante, que é a enfermagem, né? Então, assim, não desprezando algumas categorias, né? Mas, assim, existem categorias que as discussões têm que ser... Isso é uma discussão que a gente tem que fazer, inclusive, que é a questão da... Para corrigir, né? Se possível, corrigir ou diminuir. Criar política né? Os conselhos têm que criar política de minimização desses danos. Quando você não valoriza os indicadores, né? Você corre o risco, porque tudo... A Semana de Enfermagem, por exemplo, também ela trabalhou um tema importante, que foi a equidade. E no tema da equidade, nós trabalhamos... Eu apresentei um trabalho lá que foi a questão da importância do técnico auxiliar de enfermagem. Mas que trabalho importante, por exemplo, foi a questão da violência. A violência é muito recorrente em desfavor do profissional de enfermagem. E ela é em desfavor do profissional de enfermagem, mas ela é mais em desfavor ainda do técnico. Porque se a gente observar, por exemplo, o técnico realiza cerca de
chegar num posto de saúde agora, se você chegar numa UPA, por exemplo, agora, a primeira pessoa que você vai dar de frente na hora de você tomar a medicação, de você vai dar de frente com um técnico de enfermagem. É óbvio que por trás daquele técnico de enfermagem você tem um enfermeiro que é responsável pela formação, coordenação. uma informação que tem que ser relevante. Né? Mas quem está na frente é ele. Então, quando há um embate direto com o cliente, é ele que leva a primeira, digamos assim, em termos... Até mesmo na triagem, né? Não, na triagem é a responsabilidade de triagem. E nós vamos fazer aqui um diferencial do que seria dividir a triagem, do que seria a classificação de risco. A classificação de risco é da responsabilidade do enfermeiro, mas a aferição de pressão, a aferição de sinais vitais é do técnico de enfermagem. Então, em muitos dos casos é ele que chega primeiro. Certo. Então você chega, a primeira coisa que aparece é alguém para fazer a aferição de pressão. Mas a enfermeira também tem um papel dela na triagem. Tem o papel dela e o papel dela é de fazer, não a triagem, mas a classificação de risco. Não se utiliza mais o termo triagem, é um protocolo internacional chamado protocolo de Mancha, perfeito, né, que é a chamada classificação de risco. Corrigido. Não, é chamada classificação de risco. A classificação de risco ela deve ser de fato feita pelo enfermeiro, é isso que preconiza o protocolo. Tem agora, Edson, não sei se está na legislação, que na ambulância, por exemplo, uma unidade de suporte avançado, chamada USA, tem que ter o enfermeiro e o técnico, se não me engano, né? Alguma coisa nesse sentido. Me corrija. Nós temos a legislação, uma resolução do COFEN 375, Sim. que dizia que todo transporte de paciente deve ser feito com uma equipe, o enfermeiro e o técnico. Até 2013, que acho que essa resolução é 2013, a data especificamente do mundo, mas até 2013, você tinha ambulâncias que transportavam, o técnico de enfermagem fazia o transporte do paciente, o enfermeiro encaminhava esse paciente para levar de hospital X a hospital Y, sozinho. Ele pegava esse paciente, botava na ambulância e transportava. Houve uns eventos e a partir de 2012, 2013, terminou surgindo a resolução 375. A resolução 375 dizia que tinha que ter enfermeiro na ambulância. Aí começou um problema, porque quando você colocava 12 pessoas na ambulância, só aumentava o custo das ambulâncias. Naquele momento o SAMU estava surgindo ali, e você tinha a portaria do SAMU que classificava as ambulâncias e dizia quais ambulâncias, ainda hoje diz, quais ambulâncias precisam ter enfermeiro e quais ambulâncias não é necessário ter enfermeiro. E aí isso aí é uma briga, né, digamos assim, uma briga de gente grande. Gente grande por quê? Porque o COFEN não admite, por exemplo, com base na Lei 7498, que o técnico de enfermagem faça o transporte sozinho. Tem que fazer o transporte com o enfermeiro. A presença do enfermeiro. Os prefeitos e o poder público termina dizendo que não tem como bancar uma equipe com os dois para fazer o transporte. O cara quebrou a unha. Precisa ser transportado para reconstruir essa... O público privado, né? Questiona. O público e o privado. Mas isso é válido para a ambulância de suporte básico e a de avançado ou só para... Não, na suporte avançada, você tem que ter a equipe composta completa. Médico e enfermeiro. Tá? É interessante que tenha o técnico auxiliar de enfermagem, o que é que houve? Em 2014, 2015, acho 2016, houve uma modificação do Código de Trânsito brasileiro. Essa modificação no Código de Trânsito, ela reconhecia a profissão do condutor. Condutor socorrista. Do condutor socorrista, que até então não tinha. Aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, fizeram o que a gente chama de Lei Jabuti. Ele tinha uma lei específica, e foram lá e colocaram um artigo dizendo que o condutor, nessa lei que reconhece no Estado a profissão de condutor, porque eles precisam pagar gratificações, etc., colocaram lá o artigo 3º dizendo que o condutor só podia transportar paciente com a equipe completa de enfermagem. Isso gera um conflito. Por que gerou um conflito? Porque isso aqui que a gente chama de lei penal em branco. Por exemplo, eu digo que você tem que fazer uma coisa, mas eu não digo que se você deixar de fazer, o que é que acontece? Eu estava me lembrando aqui uma entrevista, nesse mês da enfermagem,
de jogo de futebol, quando a ambulância não está completa, porque não tem o técnico, porque não tem aquela questão, porque já teve decisão judicial que a ambulância não deveria. Mas aí a legislação, é isso que às vezes... E foi baseado nessa regra aí, que você acha que alguma coisa... Há um confronto digamos assim, há um desacordo, é que como o enfermeiro realiza todas as atividades de enfermagem, então o enfermeiro não é dispensável, mas o técnico de enfermagem é sendo dispensável. Certo. Então, aí, mais uma vez eu vou dizer, você tem a reserva de mercado para o enfermeiro, mas você tem a reserva de mercado para o técnico. Então eu contrato um enfermeiro, e isso aconteceu muito na Paraíba. Então quando disseram assim, olha, o Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba começou a andar para isso, não pode ter ambulância sem enfermeiro, mas pode ter sem o técnico. O que aconteceu? Começaram a desempregar os técnicos de enfermagem e deixar o enfermeiro na ambulância. Isso aqui não pode, né? Aí isso gerou um certo desconforto. Nós fomos qual fonte disso, nós fomos brigar muito, inclusive para fazer o conselho mudar o discurso, que precisava, não era para dispensar o técnico, mas sim para manter o técnico e para acrescentar o enfermeiro, mas tinha o pessoal do jurídico, dos poderes municipais, que entendiam diferente. E aí era uma celeuma que ainda hoje não está pacificado isso hoje. Ainda não está falando na linguagem paraibana, Edson, é moído. É moído. Edson, nosso tempo é curto, mas a gente está muito feliz porque na semana da enfermagem, na semana do dia do técnico e do auxiliar, conseguimos fazer o Por Falar em Saúde e trazer você aqui, né? Conseguimos trazer Edson aqui no Por Falar em Edson Saúde. Gomes, que eu já resisto, desde que a gente começou no primeiro programa, lá no primeiro ano de 2017, o Edson já acompanhava, já pela manhã, às vezes já estava ali, né, já desejava boa sorte para a gente no Facebook. Eu estou me lembrando, eu às vezes não ligava o nome da pessoa, mas depois, é o Edson, que é do Lana Nery, né? Isso. Então a gente está muito feliz. Eu que agradeço, Sérgio e Jorge, estar aqui presente com vocês. Esse programa, eu acho que ele é pioneiro, o programa Por Falar em Saúde, você não tinha programa de saúde aqui, especificamente em rádio, principalmente na rádio, como a rádio Mangabeira, né? Eu acho que ele é pioneiro, tem um papel importantíssimo que a gente está discutindo, tem trazido diversas atividades aqui. Já aí você discutindo suicídio aqui, trazendo psicólogo, trazendo médico, trazendo Esse mês é da enfermagem, praticamente, assim. Né? Então, assim, a gente se sente muito gratificado pela oportunidade de ter vindo aqui. Né? Nós agradecemos de fato, de coração, a vocês dois. E ao programa, que o programa seja sempre um programa de sucesso e preocupado com as pautas da saúde no estado do Paraíba. E você faz parte desse projeto, viu? Muito obrigado. A gente vai fazer o site agora. Vem aí, Edson, por falar em saúde.com.br. Muito bem. Contamos com você, porque você tem bagagem para fazer artigo toda semana. Bagagem não, tem um caminhão. Nós temos uma página, nós criamos uma página em 2015, eu acho, 2016, nós vimos em 2015, nós temos uma página Enfermagem News. E a gente publica diversas... Já vi. A gente vai utilizar muito subsídio, viu? Nós citando a fonte, sempre claro. as coisas da enfermagem na Paraíba, a gente tem divulgado com bastante afinco e dedicação. Já é um canal, Sérgio, para nós subsídio. Qual é o seu programa lá também, né? Nós temos um programa na Criação FM, chama-se Programa Lato Senso, né? Nas quarta-feiras também. É por isso que eu não estou acompanhando o programa no YouTube, eu já cheguei tarde. Eu sei. Já cheguei aqui. Percebemos que o Edson mais. O programa Lato Senso vai de 20 às 21 horas, é um programa também de entrevista. Você veio de lá para cá, então. Lá para cá, Nosso programa tem esse condão, nós recebemos hoje o professor Eduardo Guimarães, professor da Universidade Federal da Paraíba, e a nossa pauta hoje, em relação ao dia 18, dia 17, que é o dia da luta contra a LGBTfobia, nós recebemos um professor que é coordenador geral do Movimento do Espírito Lilás, o MEL, que fez uma belíssima explanação e orienta vocês, se tiver a oportunidade de trazê-lo aqui também. Tá certo. De um esclarecimento fantástico para nós, como ouvintes. E paralelamente, Sérgio, a gente vai trazer o Sérgio Araújo, que é do ambulatório TT, de travestis e transexuais, que atende às populações específicas. Esteve uma vez já aqui. Isso. E ele vai voltar porque tem novidades aí, após o ambulatório ter sido reconhecido pelo Ministério da Saúde. Bem,
Meus amigos do Por Falar em Saúde, estamos aqui com o George Medeiros. Obrigado, George, por mais um programa. Né? Edson, rapidíssimo, alguma coisa que queira complementar ainda? A gente está Eu fechando. só deixarei o boa noite para todos, o agradecimento de quem participou do programa, um abraço, que hoje é dia do abraço aos enfermeiros, Isso, bem lembrado. técnicos e auxiliares de enfermagem, e hoje estamos chegando à casa dos 40 mil na Paraíba, né? Isso. Juntando nas 3 categorias. A todos, nosso carinhoso abraço e dizer que vamos estar sempre à disposição para a luta, vai para o enfrentamento de forma, não é enfrentamento de guerra, mas pacífico e ordeiro na defesa dos interesses da categoria. Por Falar em Saúde, terminando, gente, um abraço, como disse aqui o Edson Gomes. Apoio cultural, Apoio Cultural Saúde Essência, Farmácia Certa, Sindicatos Online PB, Tirol Corretora de Seguros, DMKT Marketing Digital, Oncoclínica do Dr. Marcos Magalhães, Sindicato dos Farmacêuticos, já falamos, CIFEP, Cifep e também o cartão. CDR. Muito bem, gente. Boa noite. Grande Por Falar em Saúde hoje. Semana que Anderson. vem, temos quem, Sérgio, semana que vem? Semana que vem temos aqui, na vontade de Deus sempre, né? Renata Ramalho, presidente do Corém, e Lenilma Da ABEM, Lenilma Associação Bento, Brasileira de da Enfermagem Seccional Paraíba. falar mais de enfermagem. Mês da enfermagem, a gente vai trazer aqui, vamos fechar o mês de maio bem, né? Bem enfermeiros e enfermeiras. Até a próxima quarta-feira com mais um. Vamos falar em saúde. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Vamos lá, Anderson.